Estão conseguindo ver o conteúdo que eu compartilhei? Eu estou. Certo, então vamos começar a nossa segunda monitoria. Os assuntos que eu vou tratar hoje são 4. Eu vou tentar ser bem objetiva para poder fazer algumas questões com vocês, questões comentadas, a fim de fazer uma revisãozinha para a prova de vocês. Vou tratar de conduta, dolo, culpa e preter dolo, e depois, no final, a gente faz as questões. Conduta. É um breve repasso, porque acredito que a Giovana já tenha mencionado na monitoria da manhã, mas como não são as mesmas pessoas que assistem, então eu vou repassar o conteúdo de conduta e depois explico as modalidades para vocês. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de começar. Pode? A aula da manhã fica gravada? Fica. Fica. Todas as Ah, monitorias ficam gravadas, tanto as da manhã quanto as da tarde. joia. Obrigada, viu? Nada. Conduta. O que é conduta? É a concretização da vontade humana. Quando se faz alguma coisa para efetivamente alcançar um fim. No caso aqui do direito penal, o fim é praticar o crime. Então, conduta é a ação ou a omissão que se dirige à prática do crime. Conduta, nem toda conduta vai ser tipificada como crime. As que são tipificadas como crime estão presentes no Código Penal e também nas legislações penais especiais. Mas o elemento essencial da conduta é a voluntariedade. O agente tem que praticar a conduta porque ele quer. Se ele for coagido de algum modo a praticar aquela conduta, ainda que ela seja considerada crime, ele não vai incorrer no tipo penal porque essa conduta tá, tem a ausência de voluntariedade. Por exemplo, se uma pessoa é coagida a roubar, a ajudar alguém a assaltar um banco. Roubo é um tipo penal, é uma conduta tipificada como crime, mas como está ausente a voluntariedade, logo está ausente a prática do crime, porque a voluntariedade é elemento essencial da conduta. Tenho duas formas de conduta, comissiva e omissiva. Conduta comissiva é o que a gente vai chamar de ação, é fazer algo que a lei penal proíbe, fazer algo que a lei determina como sendo ilícito. Já a omissão é o deixar de fazer. Só que esse deixar de fazer não necessariamente vai ser sempre relevante, porque na nossa vida em geral a gente deixa de fazer muitas coisas em vários momentos e nem por isso a gente está cometendo crime a todo instante. Esse deixar de fazer se torna relevante quando a gente devia e podia agir para evitar o resultado, mas se omite. Essa omissão penalmente relevante, não sei se a Luzia já tratou com vocês, mas ela está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Relevância da omissão. Aqui, lendo a redação expressa, depois eu vou explicar para vocês. Ela é penalmente relevante, a omissão é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas quem devia? Quem podia? Quem deve evitar o resultado está elencado nas 3 alíneas desse artigo que eu mencionei para vocês, artigo 13, parágrafo 2º. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quem de outra forma assumiu o risco de impedir o resultado e quem com seu comportamento anterior criou o risco do resultado. Então, pensando na ocorrência de um crime, primeira coisa que vai se analisar, o autor. Esse autor teve voluntariedade na sua conduta? Beleza, teve, ok. Essa conduta foi comissiva ou omissiva? Se for uma omissão, eu tenho que observar se esse agente devia e podia agir para evitar o resultado. E esses requisitos são cumulativos, porque se ele devia, mas não podia, não tem crime, porque ele não tem a obrigação de se pôr em risco para evitar o resultado. O mesmo vale para o caso de ele poder, mas não ter a obrigação, porque se ele não tem obrigação legal, ele até pode responder por um outro crime de omissão de socorro, mas não necessariamente. Tá dando para acompanhar ou eu tô indo muito rápido? Assim. Certo. Então, depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha no artigo 13, parágrafo 2º, e também no livro de doutrina que eu vou recomendar no final, eu coloquei as referências de bibliografia que eu utilizo. Essa questão da omissão penalmente relevante vai ser melhor explicada, melhor aprofundada nos livros. Mas, basicamente, conduta é a ação dirigida a um fim.
Todos nós, enquanto seres humanos, dirigimos as nossas ações para um fim específico. Aqui, para o direito penal, o fim é a prática do crime. Para a conduta ser considerada crime, eu vou ter que analisar se existe o elemento essencial da voluntariedade. Se o agente praticou aquela conduta porque ele efetivamente quis ou porque ele foi coagido. Porque se há coação na prática daquela conduta, então não tem como criminalizar o agente. Conduta pode ser comissiva, ação, ou omissiva, omissão. A comissiva é fazer alguma coisa. Quando eu quero matar alguém e eu efetivamente vou lá e atiro nessa pessoa, esfaqueio, enveneno essa pessoa. Ou pode ser uma conduta omissiva, por exemplo, quando eu não me importo com a vida de uma pessoa e eu tô vendo que ela tá em perigo, mas para mim não importa se a minha conduta põe ou não a vida daquela pessoa em risco, não importa se ela vai morrer ou não. É simplesmente irrelevante. Eu não estou necessariamente fazendo alguma coisa para matar ela, mas a vida dela é irrelevante para mim, então se ela morrer, tanto faz. Tanto faz. É basicamente o tanto faz. Essa omissão vai ser penalmente relevante só quando a gente tiver o dever e a possibilidade, no caso concreto, de evitar o resultado. Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, fazer perguntas, enfim. Agora, os elementos subjetivos da conduta. Dolo e culpa. Tanto o dolo quanto a culpa são elementos subjetivos da conduta criminosa, ligados ao motivo que levou à prática do crime. Por que subjetivo? Porque são elementos que estão dentro da mente do agente. Como não dá para entrar na cabeça do autor para saber a sua real intenção, tanto o dolo quanto a culpa são provados pelos elementos externos, pelas circunstâncias do crime. Mais para frente, quando a Luzia for falar de dosimetria de pena com vocês, ela vai explicar as 3 fases de aplicação de pena. A primeira fase são a análise das circunstâncias judiciais. E nas circunstâncias judiciais, eu vou analisar, dentre outras coisas, as circunstâncias do crime, como se deu aquele crime. Eu vou analisar os elementos externos para entender se houve dolo ou se houve culpa na conduta daquele agente. Isso já pode ficar, talvez, já pode haver indícios disso no inquérito, mas no processo é que isso vai ser analisado de verdade, se houve dolo ou se houve culpa. Por quê? Porque isso é subjetivo, não tem como entrar na cabeça do autor, então eu preciso analisar circunstâncias externas. Um homicídio ocorrido no trânsito, por exemplo, um atropelamento. Pode ser uma culpa, pode ser que o agente tenha culpa, mas pode ser que não, pode ter sido um dolo, e eu vou ter que olhar o quê? Velocidade do carro, vou ter que olhar se estava respeitando o sinal de trânsito, vou ter que olhar se o condutor estava bêbado ou não, se a vítima estava errada, se a vítima estava certa ou não. Desculpa. Tudo isso vai ter que ser analisado para que essa conduta que teve voluntariedade seja enquadrada como dolosa ou culposa. Agora eu vou explicar para vocês os detalhes de cada um desses elementos. Dolo. Dolo é a intenção de produzir o resultado, tipificado como crime. Então, no homicídio, quando eu desejo provocar a morte de alguém. Então, homicídio. Tenho o desejo de provocar a morte de alguém. Como eu vou fazer isso? Com uma ação efetiva ou com uma omissão. Então, com uma ação efetiva, eu vou lá e atiro numa pessoa. Pronto. Eu tinha o desejo, ou seja, eu tinha o dolo, o chamado animus necandi, a vontade de matar essa pessoa, fui lá e fiz alguma coisa para obter esse resultado. Atirei nessa pessoa. Ou queria a morte de uma pessoa, mas não necessariamente eu fiz alguma coisa, eu só me omiti de evitar o resultado. Eu estava vendo que aquela pessoa poderia, com uma atitude minha, ter a sua vida ceifada, mas mesmo assim eu não fiz nada, porque a vida dela era irrelevante para mim. Então, aí eu vou ter que olhar se eu tinha a obrigação legal e a possibilidade concreta de agir para tornar penalmente relevante essa omissão. O dolo pode ser eventual ou direto. Ele vai ser direto quando eu desejo o resultado e efetivamente faço alguma coisa para obtê-lo, que é o caso da ação. Quando eu desejo a morte de alguém, vou lá e atiro nessa pessoa. Tenho dolo direto. O artigo 18, inciso 1º do Código Penal, vai dizer que o dolo direto vai ser redigido pela teoria da vontade. O agente quer o resultado e age para tal. Então, vocês podem associar dolo direto com conduta comissiva. O agente quer o resultado e faz alguma coisa para efetivamente obter esse resultado. O dolo eventual
o agente, ele não exatamente, ele deseja o resultado, mas ele não liga. Ele não liga. Ele assume o risco de produzir o resultado. Tipo, se o resultado se produzir ou não, se essa pessoa morreu ou não, tanto faz. Porque o agente, ele não liga. Ele simplesmente não liga. É uma profunda indiferença, total menosprezo pelo bem jurídico tutelado. Nesse caso, no exemplo do homicídio, o bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio é a vida. Então, o dolo eventual aqui se reflete no total menosprezo do agente pela vida da vítima. Então, um exemplo seria dirigir embriagado, mesmo sabendo do risco de produzir um acidente que pode gerar a morte de alguém. Quando propositadamente alguém bebe, pega no volante e sai dirigindo, feito um doido, mesmo sabendo que essa conduta pode sim gerar um acidente de trânsito grave que vai levar alguém à morte. E é um total menosprezo pela sociedade em si e pelo bem jurídico que está sendo protegido. Certo? Está dando para acompanhar? Vocês têm alguma dúvida ou está dando para seguir? Ok, Maria, aqui tá tudo legal. Até aqui deu para entender bem. Obrigada. Boa tarde, o pessoal que está na sala. Fico feliz que tenha dado para entender, então vamos prosseguir. Culpa. Culpa é o segundo elemento subjetivo da conduta. A culpa é a inobservância de um cuidado necessário para impedir um resultado. Mas aqui a gente tem que afastar um pouco a noção leiga que se tem de que culpa de que o dolo ele queria produzir o resultado, culpa ele não queria produzir o resultado. Matou sem a intenção de matar, roubou sem a intenção de roubar. Tem que afastar isso. Tem que afastar isso porque a culpa ela não se resume só a não tinha intenção. Culpa é o quê? É inobservar, ou seja, não tomar um cuidado necessário para impedir o resultado. Só que esse resultado, um dos elementos essenciais da culpa é o resultado tem que ser previsível para o homem médio. Quem é esse homem médio? O homem médio ou o homem modelo? A doutrina vai tratar dessas duas formas, homem médio ou homem modelo. É o cidadão brasileiro padrão. Cidadão brasileiro padrão com nível de instrução médio, que sabe discernir o bom do errado, o bom do ruim, o certo do errado. É uma pessoa que sabe discernir os cuidados sociais que ela tem que tomar para conviver. Então, se eu tenho uma conduta que sabidamente, para o homem médio, vai produzir um resultado que se caracteriza como crime, e eu não tomo o cuidado de evitar esse resultado, aí sim eu tenho a chamada culpa. Então, não se tem essa noção, não dá para a gente se prender a essa noção leiga de que culpa é não ter a intenção, não é só não ter a intenção. Eu ter que tomar um cuidado necessário para impedir um resultado, daí eu não tomo esse cuidado e o resultado se materializa. E esse resultado era previsível para o homem médio. E daí, o artigo 18, inciso 2º do Código Penal, vai conceituar o crime culposo como uma infração na qual o agente não deseja nem assume o risco do resultado, mas o provoca por imperícia, negligência ou imprudência. São 3 conceitos que vocês também podem se aprofundar melhor no livro de doutrina. Eu vou dar o conceito básico, mas na doutrina vai ser melhor aprofundado. Imperícia é quando eu exerço um ofício sem ter a expertise necessária para tal. Por exemplo, eu, Maria Lúcia, eu tenho muito medo de energia elétrica e eu não mexo com nada que envolva energia elétrica, eu não gosto disso. Mas se eu inventar de mexer no disjuntor da minha casa, porque acabou a luz, isso e aquilo, e eu provoco um curto-circuito que leva minha casa a pegar fogo. Imperícia, total imperícia. Eu não tenho expertise, além de eu não me sentir confortável com isso, eu não tenho expertise nenhuma, eu não sou eletricista. E mesmo assim eu quis ir lá e exercer a função de um eletricista, que é um profissional capacitado, sem ter a capacitação necessária para isso. E por isso eu gerei um resultado, que é o incêndio. Resultado esse que era previsível para o homem médio, qualquer pessoa poderia prever que mexendo num disjuntor sem ter a capacidade necessária para isso, poderia gerar um curto-circuito. Então, resultado previsível, não tomei o cuidado necessário, o resultado se materializou. Culpa. Negligência. Quando eu deixo de ter uma ação que poderia evitar aquele resultado. Eu deixo de tomar um cuidado que poderia evitar um resultado. É muito comum, infelizmente, é muito comum que se tenha notícias de caso de negligência no sistema de saúde. O paciente demorou muito para ser atendido e faleceu na fila de espera. Isso, infelizmente, acontece muito mesmo porque o nosso sistema de saúde é muito sobrecarregado.
Mas é um exemplo típico. O cuidado que deveria ter sido tomado com aquele paciente não foi. E por conta dessa ausência do cuidado, esse paciente faleceu. Daí tem que ser feita uma investigação para ver quem deveria ter tomado esse cuidado, quem não deveria. A questão aqui não é essa. A questão é uma atitude que deveria ter sido tomada não foi. Então é a ausência de ação que gera o resultado. O resultado é previsível e, infelizmente, o crime está configurado. E, por fim, a imprudência, que é quando eu assumo uma atitude que eu não deveria. Não aqui, não no caso de um atuar profissional, mas na minha vida em geral, na minha vida social, eu tenho uma atitude que sabidamente vai gerar um resultado criminoso. O homem médio consegue prever isso, e daí eu só continuo. Eu só continuo. Por imprudência, eu estou dirigindo em alta velocidade, por exemplo. Não necessariamente eu quero matar uma pessoa específica no trânsito, nem nada disso. Eu tô lá dirigindo. E daí eu saio correndo, que nem uma doida, porque eu tô com pressa, porque eu tenho que buscar um filho, porque eu tenho que ir para uma reunião, enfim. Mas, sabidamente, dirigir em alta velocidade pode gerar um acidente de trânsito muito grave. E esse acidente de trânsito pode culminar na morte de uma pessoa. E mesmo assim eu adotei essa conduta. Então eu tenho imprudência aqui configurada porque eu adotei uma conduta que sabidamente vai ou pode levar a um resultado que vai se caracterizar como crime. A culpa pode ser consciente ou inconsciente. Consciente é quando o resultado é previsível, mas o agente não previu. Então, pensando nesse caso de dirigir em alta velocidade, é previsível para o homem médio que sair correndo no trânsito, dirigir a 100, 120 por hora, pode gerar um acidente de trânsito muito feio. É um resultado previsível, mas eu tô dirigindo e nem pensei nisso. Eu só tô com pressa, eu só tô tipo, eu só preciso ir para minha casa, preciso ir para o meu trabalho. Eu não tô nem pensando. Eu não tô nem, sabe? Eu tô em outro mundo. Então, culpa inconsciente. Aqui no slide tá incorreto. Essa é a culpa inconsciente, perdão. E já na culpa consciente, o resultado é previsível, o agente prevê, mas espera honestamente que não ocorra. O agente é leviano. O agente, ele conta com a sorte. Por exemplo, usando esse mesmo exemplo de dirigir em alta velocidade. Pensando que eu sei que dirigir em alta velocidade pode gerar um acidente grave. Eu tô consciente disso na hora em que eu estou dirigindo, mas mesmo assim eu continuo dirigindo porque eu tô com pressa, então eu fico, tomara que não aconteça nada, mas eu vou continuar correndo porque eu tô com pressa. Entende a diferença? A diferença é muito tênue. Em um caso, eu não tô nem pensando que eu posso causar um acidente. No outro caso, eu até sei que eu posso causar um acidente, mas eu tô sendo leviana e esperando honestamente que esse acidente não ocorra. Nos dois casos, perdão, nos dois casos eu não tenho um ânimo específico de matar, de provocar um acidente, de ferir uma pessoa. Eu não tenho, não tem dolo aqui, porque eu não tenho o objetivo fim de gerar esse acidente. Eu não tenho o objetivo fim de matar uma pessoa, de machucar uma pessoa, de gerar um dano ao patrimônio alheio, não. A minha intenção aqui, nesse exemplo específico do acidente, é unicamente ir rápido para minha casa e rápido para o meu trabalho, mas ou eu nem estou pensando que eu posso gerar o acidente, ou eu penso, mas eu entrego para a sorte, entrego para o universo e espero que esse acidente não ocorra. Aqui está a diferença. Qual que é a relevância prática de caracterizar dolo ou culpa? É principalmente na fase de aplicação de pena. A Luzia ainda vai tratar os crimes em espécies com vocês, tudo, mas, por exemplo, homicídio simples, 6 a 20 anos, a pena do homicídio simples. A pena do homicídio doloso simples, né? A pena do homicídio culposo é detenção de 1 a 3 anos. Então, olhem a diferença. Homicídio doloso, a pena na forma simples é reclusão, daí a diferença de detenção e reclusão também vocês podem aprofundar melhor no livro. Para uma conduta dolosa de homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Para uma conduta de homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos. Olhem a diferença. Então, parece uma questão muito, muito subjetiva, que está só no âmbito teórico, mas não. Isso tem uma relevância prática ímpar. Porque se eu não consigo caracterizar o dolo ou a culpa, como que eu vou aplicar a pena dessa pessoa? Fica muito difícil. E outra coisa, o exemplo específico do homicídio. O homicídio é crime doloso contra a vida, é levado ao tribunal do júri. Crime doloso contra a vida. Se o homicídio for culposo, ele não vai a júri. Ele é julgado pelo juiz singular, só pelo juiz ali da comarca. Ele não é levado a júri popular.
Então, tem uma relevância prática sem tamanho, não só para o crime de homicídio, mas para todos os crimes. Um adendo que eu gostaria de fazer com vocês em relação à culpa é: poucos crimes têm a forma culposa. Acho que o senso comum também dissemina muito essa ideia de a culpa, não tinha intenção, como se para todo crime pudesse haver essa questão de não ter a intenção. Como vocês já sabem, a culpa não é só não ter a intenção. A culpa é: eu tenho um resultado previsível para o homem médio e não tomo cuidado para esse resultado não se materializar. Isso é a culpa. E poucos crimes têm forma culposa. Poucos. Roubo, por exemplo, não tem forma culposa. Furto não tem forma culposa. Nossa, pouquíssimos crimes têm forma culposa. Porque a maioria. Porque o direito penal, como um todo, crime é a exceção. É a exceção da conduta social. Então, e como eu disse para vocês, nós, enquanto seres humanos, a gente dirige as nossas condutas para um fim específico, via de regra. Então, é difícil que um crime seja praticado sem querer, entre aspas. Então, são poucos. Se vocês folhearem o Código Penal, vão ser poucos os crimes que vão ter forma culposa por conta disso. Porque boa parte, aliás, a maioria das nossas condutas é dirigida a um fim específico. É dolosa. Então, por isso. Por fim, o nosso último tema de hoje. Acredito que eu vou terminar rapidinho. Daí a gente ainda vai ficar com uns 28 minutos para poder fazer as questões. Préter-dolo. Préter-dolo que você tem que guardar. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo na conduta, culpa no resultado. Nos crimes préter-dolosos, o agente queria praticar a conduta, mas não esperava o agravamento do resultado. Só se consideram os crimes préter-dolosos os crimes nessa ordem: dolo no antecedente, culpa no consequente. O Código Penal só vai ter não um único, mas é que o exemplo clássico do Código Penal é o crime de lesão corporal seguida de morte. 129, parágrafo 3º do Código Penal. O agente, na lesão corporal seguida de morte, qual que é o ânimo do agente? É o chamado animus ladendi, é o ânimo de ferir, é a vontade de ferir. Esse é o dolo da lesão corporal. Só que a situação degringola de uma tal maneira que a vítima morre. Só que essa morte não era a intenção original do agente. A intenção original era só ferir. Mas a vítima morreu. E aí? E aí que eu tenho um crime préter-doloso. Eu tenho dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo na conduta, culpa no resultado. Esse é o cerne, a essência do préter-dolo. Esse é um exemplo clássico. Acredito que se cair préter-dolo, vai cair com esse crime. Eu até consigo pensar na minha cabeça alguns outros exemplos, mas como a Luzia, perdão, é que eu tenho duas professoras, a Luzia de penal e a Luísa de processo civil, por isso que às vezes eu me confundo. Como a Luzia bateu muito nessa tecla com a minha turma, e acredito que com a de vocês também, então foquem nisso. Lesão corporal seguida de morte, exemplo clássico de préter-dolo, culpa no antecedente, dolo no antecedente, culpa no consequente. O agente queria a conduta, mas não queria o agravamento do resultado. Não que ele não quisesse o resultado, porque quando ele queria praticar a conduta, obviamente ele queria o resultado. Ele não queria que o resultado se agravasse. Vamos pensar numa situação concreta. Um pai que bate num filho para corrigir, apesar disso ser bastante questionável. Mas, enfim, um pai que bate num filho para corrigi-lo, ele não tem a intenção de matar essa criança, ele tem a intenção de corrigir. Ele tem a intenção de educar, pode-se dizer. Mas essa criança morre. Vamos pensar que é uma criança muito pequena, o pai não mede essa força e essa criança morre. Quando essa criança morre, o ânimo do pai não era matar essa criança. O ânimo do pai era ferir. Ferir para corrigir? Sim, mas era ferir. E aí? E aí que tem uma lesão corporal, pode ter uma lesão corporal seguida de morte ou pode ter um crime de homicídio. Daí o que vai mostrar isso? Os elementos externos, como eu já comentei anteriormente com vocês. Daí vai ser analisado tudo, vai ser analisado como essa criança foi agredida, em que circunstância, qual ferramenta foi utilizada, por que essa criança foi agredida, ela deu motivo, entre mil aspas, tipo, ela fez alguma coisa que o adulto não gostou, ela estava só quieta e o adulto simplesmente foi lá e a agrediu. São muitas camadas a serem analisadas. O simples fato de ele agredir essa criança e ela morrer já complica tanto essa situação, porque pode ser uma lesão corporal seguida de morte, mas também pode ser um crime de homicídio. E desclassificar, dependendo de como for feita a denúncia, desclassificar de homicídio para lesão corporal seguida de morte vai ser difícil. Vai ser difícil. A lesão corporal seguida de morte, aqui no 129, parágrafo 3º,
ela tem pena de reclusão de 4 a 12 anos. O homicídio, na sua forma simples, tem pena de 6 a 12 anos, de 6 a 20 anos. Então, olhem a diferença. Tentar desclassificar um homicídio para uma lesão corporal seguida de morte. Então, novamente, por isso eu bato na tecla. A caracterização do elemento subjetivo da conduta, do dolo ou da culpa, é relevante principalmente na hora de aplicar a pena. Porque a pena de um crime culposo é infinitamente menor do que a pena de um crime doloso, via de regra. Então, o cerne que vocês têm que guardar aqui é isso. Dolo, culpa, são os elementos subjetivos da conduta. Conduta é a ação humana que se dirige a um objetivo. No caso, o objetivo é a prática do crime. Essa conduta tem que ser voluntária para que o crime seja caracterizado. A conduta dolosa é quando o agente efetivamente faz alguma coisa para praticar o crime, que é o chamado dolo direto, ou quando o agente se omite porque ele despreza o bem jurídico tutelado, que é o chamado dolo eventual. Ele só não liga. Se o resultado se produzir, ele assume o risco porque não importa para ele. Simplesmente não faz. Na culpa, eu tenho um resultado previsível, o agente prevê e espera que ele não se materialize, que é a chamada culpa consciente, ou então o resultado é previsível, mas o agente nem prevê, o agente nem pensa no que ele está fazendo, a chamada culpa inconsciente. Também um adendo, não tem diferença, dentro do dolo e dentro da culpa, não tem diferença de pena entre a culpa consciente e a culpa inconsciente, e também não tem diferença de pena do dolo direto para o dolo eventual. É tudo dolo, é tudo culpa. É que tem que se fazer essa diferença para entender como se deu a prática do crime, porque no dolo direto a pessoa vai lá e faz alguma coisa, no dolo eventual ela assume o risco. Na culpa inconsciente, ela nem pensou no resultado. Na culpa consciente, ela pensou, mas esperou que não acontecesse. Então, é necessária essa diferenciação para entender como se deu a prática desse crime. Mas não vai ter uma diferenciação interna entre a pena da culpa consciente e inconsciente, do dolo direto e do dolo eventual. E para ter dolo, tem o dolo no antecedente, culpa no consequente. O agente queria a conduta, queria praticar a conduta, queria o resultado, mas ele não queria que o resultado se agravasse da maneira que se agravou. Certo? Deu para entender? São esses 4 temas só os tópicos da nossa aula. Tudo bem? Tudo bem. Eu ia só mesmo, eu estava com essa dúvida se haveria diferença na pena, sendo no caso do dolo direto ou dolo eventual, se isso faria diferença na pena. Assim Não, como na culpa inconsciente, na culpa consciente, se também daria diferença no resultado da pena. Então, não. agora eu entendi que dolo é dolo, não importa qual, Isso, em termos de pena que eu tô falando. isso. E culpa é culpa. Isso. Não Dolo é importa. dolo e culpa é culpa. Essa Ok, diferenciação de ok. dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e inconsciente é só para entender como se deu a dinâmica ali do crime. Mas para fins de pena, eu só preciso saber se foi doloso ou se foi culposo. Não vai ter uma diferença interna ali dentro do dolo, dentro da culpa. Agora eu vou compartilhar algumas questões com vocês, vou compartilhar a tela e daí a gente resolve de maneira comentada essas questões só para revisar, para poder vocês irem bem na prova. Eu espero, vou ficar muito feliz. Só um minutinho que já vou compartilhar. Annelise, Carol, tudo caladinha, tá tudo com vergonha de falar. Pode falar, pode perguntar também, viu? Boa tarde, meninas. Eu sou tímida. Estela, você Estela, não sabe que posso você tem falar. mais que eu, né, Estela? Só. Ai, Ana, eu vou falar pra você, você acabou com a minha vida. O microfone só vai ficar fechado agora, no mudo.
Já falou demais, Estela. Tá aparecendo aí para vocês as questões? Sim, para mim apareceu. Certo. Essas que estão grifadas em amarelo, a Giovana já utilizou na monitoria da manhã, então eu vou prosseguir da onde ela parou. Tem algumas questões conceituais, outras questões são casinhos práticos. Eu vou resolver uns 3 conceituais e 3 práticos com vocês, mas para vocês entenderem como é o estilo da prova, como a Luzia costuma perguntar, e o que pode cair efetivamente. Então, aqui, como que eu vou fazer? Para ficar mais dinâmico, eu não vou dar um tempo para vocês resolverem. Eu vou ler o enunciado, discutir as hipóteses com vocês, as alternativas, e depois eu digo qual a alternativa correta, ok? Para a gente começar. A questão número 7. Conflito de leis penais no tempo ocorre quando? A. Duas leis distintas regulam fatos diferentes. B. Uma nova lei entra em vigor, alterando a norma penal anterior. Perdão. C. O agente comete crime em território estrangeiro. D. O crime é praticado contra um estrangeiro. Aqui, C e D, a gente já pode excluir, porque aqui a gente não está falando de lei penal no espaço, a gente está pensando em lei penal no tempo. Quando se pensa em o agente cometer um crime num território estrangeiro, ou um crime cometido por um brasileiro contra um estrangeiro, qualquer situação de crime cometido no estrangeiro por um brasileiro, ou que a vítima seja brasileira, daí a gente está pensando em aplicação da lei penal no espaço. Eu estou pensando em quais hipóteses eu vou poder aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido fora daqui. Então, C e D a gente já exclui. Daí nos restam A e B. Duas leis distintas regulam fatos diferentes, ou uma nova lei entra em vigor, alterando a norma penal anterior. Aqui, duas leis distintas regulando fatos diferentes. Isso até pode acontecer. Mas aqui, o cerne da lei penal no tempo é o quê? Quando eu tenho uma nova lei penal, eu tenho que analisar o conteúdo dela. Esse conteúdo, ele beneficia de algum modo o réu ou não? Porque se ele beneficia, essa lei penal vai retroagir. Se não beneficia, vai entrar em vigor só a partir do momento da sua entrada em vigor para frente, não vai alcançar os fatos passados. Então, aqui, nos resta a letra B. Uma nova lei entra em vigor alterando a lei penal, a norma penal anterior. Por quê? Porque o conflito vai acontecer quando o conflito que vai acontecer quando uma nova lei penal altera a lei penal anterior, e daí eu vou ter que entender qual é o conteúdo dessa nova lei. Se essa nova lei beneficia o réu, ela retroage. Se ela não beneficia o réu, ela não retroage. Eu tenho que entender também se essa nova lei deixa de considerar um fato como crime, aconteceu, novacio, abolício crimes, né? Então vai retroagir. Se essa nova lei passa a considerar um fato como crime, aconteceu novacio legis incriminador, não retroage. Se essa nova lei é favorável, benéfica para o réu, eu tenho novacio legis in melius, retroage. Se ela piora a situação do réu, novacio legis in pejus, não retroage. Então, eu tenho que observar isso. Qual é o conteúdo da nova lei penal? Agora, vamos para a 8. Abolício crimes consiste: A. Na revogação de uma nova lei, de uma norma penal incriminadora. B. Na criação de um novo tipo penal. C. No aumento da pena de determinado crime. Ou D. Na modificação da competência para julgar um crime. Acredito que na resposta anterior até já tenha dado a resposta para vocês. Então, vou de baixo para cima. Modificação da competência para julgar um crime, a gente aqui não está falando de lei penal no espaço, de lei penal no tempo. Quando eu penso em foro competente, eu estou pensando em lei penal no espaço, mas isso também, competência para julgamento também pode ser uma questão de processo penal, então não se aplica aqui.
aumento da pena de determinado crime. Vem uma nova lei penal que aumenta a pena para um certo crime, então eu tenho novatio legis impégios. Piorou a situação do réu. Se piora, o efeito é ex nunc, é o efeito proativo do momento que entra em vigor para frente, não retroage. Então, não é a C também. A C seria novatio legis impégios. Criação de um novo tipo penal. É o que a gente chama de novatio legis incriminadora. Eu crio um novo crime. Uma conduta que não era crime, era um fato atípico, se torna típico, se torna crime. Então, nos resta a abolicio criminis, é a revogação de uma norma penal incriminadora. Uma norma penal que considerava uma conduta crime, vem uma nova lei e deixa de considerar essa conduta crime. Então, eu tenho abolicio criminis. O crime foi extinto, abolido. Letra A. Nove. Novatio legis in melius ocorre quando? Letra A. Nova lei é mais benéfica ao réu. B. Nova lei agrava a pena do crime. C. Nova lei cria um novo crime. Ou D. Nova lei não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Também vou de baixo para cima. Quando a nova lei não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, é o que a gente vai chamar de efeito ex nunc. Vou até escrever aqui para vocês. Efeito ex nunc. Ou efeito proativo. Por que efeito proativo? Porque é um efeito que vai ser aplicado na entrada daquela lei em vigor para frente, não alcançando os fatos passados. Então, quais que são os conflitos de leis penais no tempo que vão ter um efeito ex nunc? Novatio legis impégios e novatio legis incriminadora. Porque ambos pioram a situação do réu. O novatio legis impégios piora a situação do réu e a novatio legis incriminadora cria um novo tipo penal. Então, piora a situação de quem antes incorria naquela conduta sem ser crime e agora passa a ser. Então, efeito ex nunc é o efeito proativo. Então, se a lei não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, eu tenho esse chamado efeito ex nunc, efeito proativo. Então, não é. Nova lei cria um novo crime. Novatio legis incriminadora. Também, efeito ex nunc, efeito proativo, uma conduta que não era crime passa a ser. B. Uma nova lei agrava a pena do crime. Eu tenho novatio legis impégios. Eu tenho uma lei que é desfavorável ao réu, piora a situação do réu. E, por fim, a resposta correta, novatio legis in melius, ocorre quando uma nova lei é mais benéfica ao réu. Porque a nossa Constituição Federal e o Código Penal vão dizer que a lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, se a alteração penal, a alteração na lei penal, beneficia de algum modo ao réu, e pode beneficiar de várias formas. Reduzir o tempo máximo de cumprimento de pena, reduzir o percentual de pena que ele tem que cumprir para pedir livramento condicional, para requerer progressão de regime, abrandar o regime de saidinha. Muita coisa pode ser abrandada ou agravada para o réu. Mas se é abrandado, então eu tenho novatio legis in melius. Nova lei para o melhor. Então, nossa resposta correta é a A. A gente tem um tempinho, ainda tem 15 minutos. Eu vou fazer mais uma dessa e depois a gente faz os casinhos. E por fim, novatio legis impégios ocorre quando? A. Nova lei penal agrava a pena. B. Nova lei penal é mais favorável ao réu. C. O crime deixa de existir. Ou D. O crime passa a ser imprescritível. D. O crime passa a ser imprescritível. Prescrição é um assunto que nem cabe ainda. A Luzinda vai explicar melhor para vocês, mas não é quando o crime passa a ser imprescritível. Na C, o crime deixa de existir. Se o crime deixa de existir, ele foi abolido, logo, abolicio criminis. Abolicio criminis beneficia o réu, beneficia quem estava sendo investigado, processado e cumprindo pena, então, efeito ex tunc, efeito retroativo, alcança os fatos passados. B, nova lei penal é mais favorável ao réu, novatio legis in melius. Nova lei penal continua tipificando o crime como crime, mas melhora a situação do réu. Então, nos resta a letra A, nova lei penal agrava a pena. Os conflitos de leis penais, eles são bem tranquilos de assimilar. Novatio legis in melius, guardem o melius. Melius, melhora a situação do réu, então retroage.
Novatio legis impégios. Pégios, pensem em prejuízo. Prejudica o réu. Se prejudica o réu, não retroage. Abolício criminis. Abolício. Guardem abolício. Abolir é extinguir. Acabar. Acaba com o crime. Deixa de considerar crime. Então, se deixa de considerar crime, beneficia quem estava sendo investigado, processado e em fase de execução penal. Então, retroage para alcançar essas pessoas. E, por fim, novatio legis incriminadora, pensem no incriminadora. O que é incriminar? É imputar um crime a alguém. Então, eu estou tornando uma conduta que não era crime, crime. Então, se eu estou tornando uma conduta crime nesse momento, é só a partir desse momento para frente que ela vai ser julgada como tal. Essa conduta que foi praticada antes da lei que a considerava crime, não vai ser. A nova lei não vai retroagir para alcançar essa conduta. Certo. Agora vamos para os casinhos. Novamente, a Giovana utilizou algumas questões, então essas que estão em amarelo ela já resolveu. Eu vou pular para as de baixo. Vou fazer mais 4 com vocês. Aqui. Carla e Mário estavam em um bar quando Mário, irritado, desferiu um tapa em Carla, causando-lhe um pequeno hematoma. 3 meses depois, uma nova lei entrou em vigor, tornando a conduta de Mário passível de pena de reclusão. Nesse caso, a nova lei: A. Será aplicada ao caso de Mário, pois é mais severa. B. Não poderá ser aplicada, pois a lei penal não retroage para prejudicar o réu. C. Poderá ser aplicada caso a vítima manifeste interesse. Ou D. Poderá ser aplicada se houver decisão judicial. Então, vamos pensar. 2 pessoas estavam em um bar, um casal. Ele se irritou, deu um tapa nela, lhe machucou, causou um hematoma. 3 meses depois, vem uma lei que torna a conduta do Mário passível de reclusão. O que vai acontecer? Só aqui, para eu poder responder para vocês, eu vou ter que explicar um pouquinho a reclusão e a detenção. Reclusão é a modalidade de cumprimento de pena em que a pena pode ser iniciada em regime fechado. Então, na reclusão, o início de cumprimento de pena pode se dar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, a pena logo de cara só pode ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Por isso que os crimes que são punidos com detenção, eles geralmente são crimes de penas menores, geralmente são crimes com um menor potencial ofensivo, porque a reclusão ela é mais gravosa, ela é mais severa. Porque logo de cara a pessoa já pode começar no regime fechado e só depois progredir. Na detenção, não. Ela já começa no semiaberto. E o semiaberto, vocês vão estudar todas as características dos 3 regimes de cumprimento de pena, mas o semiaberto permite saídas, permite as visitas, permite várias coisas. Então, pensando que o crime dele primeiro era punido com detenção e depois da conduta vem uma nova lei que passa a permitir a reclusão para essa conduta dele, pensando que essa nova lei piora a situação, porque dizer que a partir de agora ele pode ser punido com reclusão é dizer que ele pode começar a cumprir pena em regime fechado. Isso é ruim, isso é bem ruim. Então, essa nova lei não vai retroagir para alcançar o caso dele. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, nosso Código Penal vai dizer que a lei penal só vai retroagir para benefício do réu. Nesse caso, o réu está sendo prejudicado, logo não vai rolar. A nova lei só vai ser aplicada da sua entrada em vigor para frente. Efeito ex nunc, efeito proativo. Então, aqui não poderá ser aplicada, pois a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Só comentando as demais alternativas com vocês. Será aplicada ao caso de Mário, pois é mais severa. Não, porque a lei só retroage se for para beneficiar. C. Poderá ser aplicada caso a vítima manifeste interesse. Não. Aqui a aplicação de pena não depende da manifestação da vítima. E, por fim, poderá ser aplicada se houver decisão judicial favorável. Também não. E isso aqui dependeria também de olhar o caso concreto. Não é num casinho que a gente consegue perceber se poderia, se não poderia. Mas aqui, via de regra, é a reclusão. É a reclusão que vai ser aplicada sempre. A reclusão não, perdão.
Aqui, nesse caso em específico, é a detenção que vai ser aplicada ao caso dele, porque a nova lei prevê a reclusão e a reclusão é pior, então não vai ser aplicada. 8. João furtou um relógio de uma loja, mas antes de sair do local foi abordado pelo segurança e devolveu o objeto. Dias depois, uma nova lei foi aprovada, descriminalizando furtos de pequeno valor. Nesse caso, João: A. Deve responder criminalmente, pois o crime já havia sido cometido. B. Terá a pena reduzida, mas não poderá ser absolvido. C. Será beneficiado pela abolição crimes e não responderá pelo crime. Ou D. Dependerá de decisão judicial para ser absolvido. Então, o João furta uma loja, mas ele devolve o relógio. Ele furta, daí ele está saindo, o segurança aborda, ele devolve. Aí, dias depois, vem uma lei que descriminaliza furtos de pequeno valor. Descriminalizar, abolir. Aqui eu tenho abolício crimes. Abolício crimes se retroage, é um benefício. Então, vai retroagir para alcançar a situação de quem está sendo investigado, processado e em fase de execução penal. Então, no caso do João, ele vai ser beneficiado pela abolício crimes e não vai responder pelo crime, porque a conduta que anteriormente era crime deixa de ser. Então, isso vai ser absorvido pela nova lei penal que abole esse crime, que extingue esse crime. Então, aqui, C. Aqui, terá a pena reduzida, mas não poderá ser absolvido, dependeria de olhar o caso concreto, dependerá de decisão judicial para ser absolvido, também dependeria de olhar o caso concreto, e deve responder criminalmente porque o crime já havia sido cometido? Não, porque a nova lei beneficia o réu, logo ela vai alcançar os fatos passados. 9. Mariana foi condenada por tráfico de drogas a uma pena de 10 anos. Após a sua condenação, uma nova lei foi aprovada, reduzindo a pena mínima para 5 anos. Considerando o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, Mariana pode solicitar a aplicação da nova pena, deve cumprir a pena integralmente, pois já foi condenada, somente poderá ter a pena reduzida se houver indulto, e não tem direito à redução de pena, pois a nova lei não se aplica aos casos passados. Tá, então ela foi condenada a pena de 10 anos, mas veio uma nova lei que reduziu a pena. Aqui o pena mínima tá incorreto, aqui seria pena máxima. Até vou corrigir, pena máxima. Ela foi condenada a 10 anos, mas após a sua condenação veio uma nova lei aprovando a pena máxima para esse crime para 5 anos. Então, reduziu o tempo máximo que ela pode cumprir. Então, considerando a retroatividade da lei penal mais benéfica, o que vai acontecer com ela? Ela vai poder solicitar a aplicação da nova pena. Por quê? Ocorreu novatio legis in medius. A pena dela antes era de 10 anos, o tempo máximo de cumprimento de pena era de 10 anos, isso foi reduzido para 5 anos pela lei nova. A lei nova beneficiou a ré, logo vai se aplicar aos casos passados. Só comentando as outras alternativas. B. Deve cumprir a pena integralmente, pois já foi condenada? Não. Ela iria cumprir a pena de 10 anos se, por exemplo, a nova lei estabelecesse um aumento no tempo máximo de cumprimento de pena. Daí, se fosse aumento, ia ser novatio legis impédios, não ia alcançar o caso dela. C. Somente poderá ter a pena reduzida se houver indulto. Indulto, graça e anistia são 3 institutos que vocês ainda vão estudar também, mas não se aplica a esse caso. E D. Não tem direito à redução de pena, pois a nova lei não se aplica a casos passados. Se aplica, sim, por ser novatio legis in medius. Se piorasse a situação da ré, daí não. Daí realmente seria apenas dali para frente, da entrada em vigor para frente. Por fim, última questão. Durante uma enchente, João, que estava trabalhando como bombeiro no momento e sabia nadar, recusou-se a ajudar uma criança que estava se afogando, mesmo podendo fazê-lo sem risco. Considerando o dever jurídico de agir, João: A. Pode ser responsabilizado por omissão, pois tinha o dever de impedir o resultado. B. Não pode ser responsabilizado, pois não teve participação ativa no fato. C. Somente responderia pelo crime se fosse o responsável legal pela criança. Ou D. Apenas poderia ser responsabilizado civilmente, mas não criminalmente. Então, o João, ele estava trabalhando como bombeiro e sabia nadar. Viu uma criança se afogando, recusou-se a ajudá-la, mesmo sabendo que ele poderia ajudar sem correr risco. Então, vamos lembrar da omissão penalmente relevante. A omissão ela é penalmente relevante quando o agente, em 3 hipóteses, quando o agente
ele devia e podia agir para impedir o resultado. Quando que ele devia? São 3 hipóteses. Quando ele tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, quando ele, de outra forma, assumiu o risco, quando ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou de outra forma criou o risco do resultado. Aqui no caso, dá para encaixar completamente o João na linha A, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O João, por ser bombeiro e estar atuando como bombeiro no momento, ele tem a obrigação de proteção. Ele tem a obrigação profissional de, se ele vir um incêndio, ele ajudar. Se ele ver uma criança se afogando, ele ir lá tentar ajudar. Ele tem a obrigação, é uma obrigação inerente ao seu fazer profissional. Assim como um policial, se ele vê um crime acontecendo, ele tem a obrigação de intervir, porque isso é inerente ao seu fazer profissional. E, mais do que isso, aqui a omissão dele vai ser penalmente relevante, porque além de ele ter o dever jurídico da linha A, ele tem a obrigação de proteção, aqui o enunciado diz, podendo fazê-lo sem risco. Ele se recusou a ajudar a criança, mesmo sabendo que ele poderia fazê-lo, sem se arriscar. Por quê? A omissão ela só vai ser penalmente relevante quando a pessoa tem o dever jurídico de agir e a possibilidade concreta. Vou olhar no caso concreto se dava para a pessoa ajudar sem prejudicar a sua saúde, a sua vida, a sua integridade física. Por quê? Ninguém é obrigado legalmente a se sacrificar pelo outro. Então, mesmo tendo a possibilidade, o dever jurídico de agir, se no caso concreto eu não tenho a possibilidade concreta de ajudar, então eu não tenho crime. Porque, apesar de ter o dever jurídico, eu não tenho a possibilidade concreta. Mas, nesse caso, ele tem o dever jurídico e tem a possibilidade concreta. Ele é bombeiro, ele sabe fazer os primeiros socorros, sabe nadar, e mesmo assim ele se recusa. Mesmo tendo o dever jurídico e mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal. Então, aqui, considerando o dever jurídico de agir do João, a gente pode encaixá-lo plenamente na letra A. Ele pode ser responsabilizado por omissão, pois tinha o dever de impedir o resultado. Comentando as outras hipóteses com vocês. Não pode ser responsabilizado, pois não teve participação ativa no fato. Mesmo não tendo participação ativa no fato do afogamento, ele tem a obrigação legal de ajudar, porque ele é bombeiro, então é uma obrigação inerente à profissão, e ele tem a possibilidade concreta, então ele tem que ajudar. Somente responderia pelo crime se fosse o responsável legal pela criança. Não. E isso é bom para a gente desmistificar uma coisa. Quando a gente pensa na linha A do artigo 13, parágrafo 2º, que é tem o dever jurídico de agir quem tem obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância. A gente pensa que quem tem obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância é só pai e mãe. Não. Pai e mãe também. Pais são responsáveis legalmente pelos seus filhos até os 18 anos. Sim, são. Mas não são as únicas pessoas. Policiais têm obrigação legal de agir, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Policiais, bombeiros, pessoas que, principalmente esses agentes da segurança pública, da segurança, da ordem pública, porque é uma obrigação inerente à sua função. O policial, quando ele se torna policial, ele sabe que se ele vira um crime acontecendo, ele vai ter que intervir. O bombeiro sabe, quando ele se torna bombeiro, que se ele vira uma casa pegando fogo, se ele vira uma pessoa passando mal, uma pessoa se afogando, ele vai ter que ajudar. Isso é inerente ao exercício profissional. Então, não tem como alegar desconhecimento disso quando acontece o fato. Aconteceu o fato, o bombeiro se recusou a ajudar, mesmo podendo, a omissão dele é penalmente relevante e isso não é discutível. E, por fim, apenas poderia ser responsabilizado civilmente, mas não criminalmente. Não, ele pode ser responsabilizado criminalmente e civilmente. Civilmente, eu não vou entrar nessa seara com vocês, porque isso é competência da outra monitoria, mas sim, ele pode, a vítima, no caso dessa criança sobreviver, o seu representante legal pode requerer uma indenização por dano moral, dano material, não só do bombeiro, de outras pessoas, mas enfim, isso é uma outra questão. Mas aqui existe uma responsabilidade criminal também, além da responsabilidade civil. Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aqui comigo, aqui agora na chamada, ou podem me mandar mensagem por WhatsApp, tudo bem. Eu quis fazer essas questõezinhas com vocês mais para mostrar o estilo das perguntas da Luzia e para dar uma reforçada no que a gente já viu. Deu para entender? Deu para acompanhar? Ficou legal? Mariana? Maria Luz. Maria, uma dissertativa você tem aí para a gente ter um exemplo da professora Luzia, não? Eu vou olhar aqui, só um minutinho, vou olhar no documento.
Enquanto ela olha lá, eu quero saber se tem café aí, Carol. Só chegar, minha filha. Eu quero Só cappuccino. chegar pra cá. Bora, Ana, vem pra cá. Tem cappuccino aí? Sempre? Opa, demorou só. Eu Só olhei chegar, aqui, gente. Hum. eu olhei aqui, o simulado que a gente fez, eu e a Giovana, ele só tem questões objetivas mesmo. Mas eu Ah, tenho tá. provas antigas da Luzia. E eu vou mandar foto para vocês no grupo. Ou eu mando foto, ou eu transcrevo o enunciado e mando lá no grupo da monitoria para vocês, tudo bem? Ah, Tudo legal, bem. Maria. Só pra gente ter uma noção. Certo, vou fazer isso. É que quando a gente fez o simulado, a gente focou muito nas questões objetivas, porque é o estilinho que cobra na prova da OAB, daí a gente acabou focando mais nisso. Mas eu vou pegar minha prova antiga da Luzia, eu tenho duas, e transcrever o enunciado e mandar para vocês lá no grupo. Se eu não fizer isso agora, até à noite, assim, eu faço, tá bom? Não, fechou. Combinadíssimo, viu? Então tá bom. Gratidão aí pela aula. Arrasou. Que bom, vocês gostaram? Vocês conseguiram entender? Deu para acompanhar? Sim, foi Sim, bem deu para esclarecedor. acompanhar, sim. Ah, então tá bom, fico feliz. Os slides que eu utilizei já estão lá no grupo que eu mandei semana passada. Eu mandei os slides da aula 1 e 2 já semana passada. E o conteúdo também eu mandei naquele documento PDF, eu já mandei da aula 1 e 2. Daí na semana que vem eu mando de novo das aulas 3 e 4. E os livros são os mesmos que eu recomendei semana passada. É o Direito Penal Esquematizado, que a Luzia já deve ter falado para vocês, e a doutrina mesmo, que eu utilizo, que é do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Ele é o autor do esquematizado, mas ele tem um curso de direito penal, que é um curso aprofundado. Eu gosto bastante, é o que eu uso para estudar. Para vocês usam o volume 1, que é o parte geral. Hoje em dia, eu estou utilizando o volume 2, que é o parte especial, porque hoje em dia eu já estou na parte especial do Código Penal. Mas aí fica a dica para vocês. Tem todos eles na biblioteca virtual, fácil, e tem na biblioteca física do lado da faculdade também. E basicamente é isso. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Eu espero de verdade que vocês vão muito bem na prova. Depois me contem como foi, se a monitoria ajudou. E até a próxima. Até a Obrigadão, próxima. viu, Maria? Obrigado. Valeu. Obrigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, Tchau. Estela. Tchau, tchau, Estela. Tchau. Boa Carol. tarde, até logo. Obrigada. Ô, Maria, obrigada, viu? Nada, tchau, tchau.